Olá, turma do oitavo ano, como estão? Como é que estão empenhados aí nos estudos? Estão focados? Pois é, aqui é a professora Tatiane, língua portuguesa. Vamos hoje tentar aprender mais um conteúdo nesse período de quarentena. Nós já vimos a transitividade verbal, espero que tenham compreendido. E agora vamos tentar aprender as vozes verbais. Vozes verbais. Verbo, todo mundo já tem ideia do que é. Verbo é tudo que expressa ação. E quando se trata de vozes, é ação dentro da oração. Nós temos três tipos de vozes do verbo. Quais são elas? A voz ativa, passiva e reflexiva. Acontece essa classificação nos verbos que são classificados como transitivo direto e transitivo direto e indireto. O que seria aquele verbo transitivo direto? O complemento que vem sem a preposição, né? E o transitivo direto e indireto, aquele complemento que vem sem preposição e ao mesmo tempo com preposição. São dois complementos. Então, nós teremos aqui por partes, vamos verificar o que é a voz ativa. Então, temos aqui a voz ativa. A voz é ativa quando o sujeito pratica a ação verbal. Se o sujeito pratica a ação, eu vou chamar esse sujeito de sujeito agente. Olha só o verbo aí destacado. A oração é: o menino quebrou o brinquedo. Quem é que praticou a ação de quebrar? O menino. O menino é o sujeito, então o verbo aí está sendo praticado pelo sujeito. Então, o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. O restante, que é o brinquedo, ele é objeto, né? Por isso, esse verbo ele é transitivo direto, que o complemento veio sem preposição. Mas a ideia que você tem que ter é o quê? Quando é que o verbo está na voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. Ó, só tenho um verbo aí, um verbo que pede um complemento, né? Um verbo só, um verbo transitivo direto. Esse verbo é ação. Sujeito praticando a ação, sujeito agente, voz, que é o verbo, voz ativa. O verbo classifico como voz ativa. Daí temos também a voz passiva. A voz passiva, o sujeito ele não pratica a ação, ele sofre a ação do verbo. Alguém está praticando a ação em cima desse sujeito. E a voz passiva tem dois tipos: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, olha o exemplo. É praticamente o mesmo acontecimento. O brinquedo foi quebrado pelo menino. Mudou a posição. Agora, o brinquedo é o sujeito. O brinquedo que está quebrando? Não, o brinquedo está sendo quebrado por alguém, pelo menino. O menino deixou de ser sujeito, mas ele continua praticando a ação, mas a ação é em cima do objeto. O objeto agora passou a ser sujeito. O objeto foi quebrado pelo menino. Isso é voz passiva analítica. Vamos desmembrar aí. O brinquedo, sujeito. Ele praticou? Você percebeu ele praticando? Não, ele sofreu. Então, quando o sujeito sofre a ação do verbo, ele é sujeito paciente. Só lembrar, ó, ele que está sofrendo, está precisando aí de algo. Sujeito paciente. E o verbo aí, na voz passiva analítica, ele é formado por uma locução verbal. Vocês lembram o que é uma locução verbal? Verbo auxiliar mais um verbo principal. Só que na voz analítica, na voz passiva analítica, a forma nominal vai estar sempre no particípio. O que é o particípio? Aquela forma nominal que termina em ado e ido. Lembrando que tem aquelas formas diferenciadas, né? O particípio irregular. Por exemplo, dizer não vai ser dizido, vai ser dito. O escrever não vai ser escrevido, vai ser escrito. Então, ó, foi quebrado. Foi quebrado é uma locução verbal. Então, este verbo, esta locução verbal vai ser a voz passiva. E o pelo menino vai ser chamado de agente da passiva.
Porque lá na voz ativa, o sujeito que pratica, ele é sujeito agente, né? Mas aí o sujeito não é mais o menino, e sim o brinquedo. Quem é que está praticando a ação continua sendo o menino, mas ele mudou de posição, ele não é mais sujeito, mas ele continua sendo praticante da ação, por isso ele continua sendo agente. Só que agora não mais sujeito agente, e sim agente da voz passiva, ok? Sempre vai ter essa formação na voz passiva analítica. O verbo, que é uma locução verbal, né, o verbo auxiliar, mais a forma nominal no particípio. E o sujeito, que agora não é mais sujeito, ó, você vai estar sempre ligado por uma preposição. Pelo aí é a preposição. Entendido? Se reparar essa formação aí, você não ficará com dúvida. O brinquedo foi quebrado pelo menino. Quem é que está quebrando? O brinquedo? O menino. Mas o menino aí não é sujeito, e sim o brinquedo. Você consegue transformar a voz ativa numa voz passiva. Passiva analítica, né? Então, voz passiva analítica, teremos sempre uma locução verbal, como se fossem dois verbinhos, só que dois verbinhos com a função de um. O brinquedo foi quebrado pelo menino. Isso foi quebrado, voz passiva analítica. O sujeito aí é sujeito paciente. Pelo menino eu classifico como agente da passiva. Outro tipo de voz passiva, só que a voz passiva sintética. Lembrando que o sujeito sempre vai ser aquele que está sofrendo a ação. Mas na voz passiva sintética, olha a diferença. O verbo normalmente não vem sujeito no início, né? O sujeito está sempre lá para o final. O verbo estará sempre na terceira pessoa, ou no singular ou no plural, acompanhado da partícula, do pronome, né? Chamada pronome passivador se. Organizou-se uma lista de reivindicações. Organizou-se uma lista de reivindicações. Organizou aí é verbo, e o verbo está na terceira pessoa. Como se fosse ele organizou uma lista de reivindicações. É como se tivesse sujeito, né? Mas só que o sujeito está em outra posição. Ele usou aí o pronome apassivador e elimina o sujeito ele. Fica como? Organizou-se uma lista de reivindicações. Olha o outro. Abriram-se as inscrições para o concurso. O sujeito aí é quem? No primeiro exemplo, organizou-se uma lista de reivindicações. Para você ter certeza que é uma voz passiva, é só você tentar transformar numa passiva analítica. Pegue o sujeito. O que foi organizado? Uma lista de reivindicações. Então, a lista de reivindicações é o sujeito. Você coloca o sujeito na frente. Uma lista de reivindicações foi organizado. Ó, continuou sendo voz passiva, só que é passiva analítica. Então, se você conseguiu transformar isto aí, esta oração, em voz passiva analítica, essa oração está correta em ser classificada como voz passiva sintética. Deu para entender? Depois vocês voltam o vídeo aí lá para o início que entende. Abriram-se as inscrições para o concurso. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas o pronome passivador se. Abriram-se. É como se... Aí tem sujeito. Nessa oração você vai ver o sujeito. Estou falando isso porque vai ter uma outra voz que parece com essa daí, mas o detalhe essencial vocês vão conseguir diferenciar. Então, abriram-se as inscrições para o concurso. Para ter certeza que realmente o verbo aí está na voz passiva e o sujeito realmente é paciente, faça a transformação. Pega o sujeito. Faça a pergunta para o verbo. O que abriu? O que foi aberto? As inscrições para o concurso. Então, ele é o sujeito. Transforme em voz passiva analítica. As inscrições para o concurso foi aberta. Ou foram abertas. Entendido? Então, se você conseguiu transformar esta oração, este verbo e este sujeito na voz passiva analítica, esta daí vai ser voz passiva sintética. Então, a diferença da voz passiva analítica é que lá na voz passiva, vamos voltar aqui. A voz passiva analítica, nós temos sempre uma locução verbal, ok? E na passiva sintética não tem locução verbal. É um verbo só, um verbo transitivo, ligado com pronome apassivador
se. Sempre com um hífenzinho. Mas tem um sujeito aí que está sofrendo uma ação, que é o sujeito paciente. A lista de reivindicação está sendo organizada por alguém. Tem alguém praticando algo em cima desse sujeito. Está sofrendo ação, por isso ele é sujeito paciente. Então, qual é a diferença da voz passiva sintética para a voz passiva analítica? Voz passiva sintética, sempre verbo na terceira pessoa, mas o pronome é passivador se. Para saber se realmente é voz passiva, tente transformar na voz passiva analítica. Transformar aquele verbo em dois, que é uma locução verbal, e colocar o sujeito para o início. Se deu certo isso, é porque os dois são voz passiva, só que um sintético, outro analítico. Será que entenderam? Se não, depois a gente verifica aí lá pelo grupo. Vamos para a próxima voz. Voz reflexiva. Na voz reflexiva, lembra de reflexo. Reflexo. O que é um reflexo? Você está vendo alguém. Esse alguém é quem? Você mesmo. Então, voz passiva reflexiva. Opa! Voz reflexiva. O sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Porque ele pratica e sofre a ação do verbo. Olha o brinquedo de novo. O brinquedo quebrou-se. Foi alguém que quebrou? Não. Ele se quebrou sozinho. O brinquedo quebrou. O brinquedo quebrou-se. Olha aí, parecido com a voz passiva sintética, porque tem um verbo e o pronome apassivador, né? O se. Mas a diferença é que você está vendo que é ele que está praticando e sofrendo ao mesmo tempo. Diferente lá na voz passiva sintética. Olha lá na voz passiva sintética. Opa, adiantei. Lá tem, ó, organizou-se uma lista de reivindicação. Alguém está organizando, né? Alguém está organizando essa lista. Tem alguém sofrendo uma ação. A ação está sendo feita em cima da lista. Aqui na voz reflexiva, o próprio sujeito praticou a ação de quebrar. E ele quebrou quem? Ele mesmo, né? É que nem você. Fulano feriu-se. Fulano feriu alguém? Não, fulano feriu a ele mesmo. Ele praticou e sofreu a ação. O que tem parecido com a voz passiva, sintética? Só o se. Ok? Deu para entender? Estou aqui para tirar dúvidas. Então, após esta breve explicação, resumo da explicação, vocês vão abrir a apostila e fazer o exercício para ver se deu para entender alguma coisa do que eu expliquei aqui. A apostila, página 78 até 82. Façam, verifiquem o que ficou vago e entrem em contato, ok? Beijinho, beijinho e até a próxima!